Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, paz e bem, Deus abençoe a sua vida neste domingo, terceiro domingo do tempo pascal. Que alegria, estamos juntos mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus. Estamos no mês de maio, mês das noivas, mês de Maria, mês das mães. Que bom, estamos juntos. E também neste mês, já no próximo dia 7 agora, nós vamos vivenciar o conclave que vai eleger um novo Papa, um novo pastor para a nossa Santa Igreja. Desde já, as nossas orações para que todos os cardeais que estarão lá para fazer essa escolha sejam iluminados pela força do alto. Que Deus nos abençoe. E nós vamos pegar, então, a palavra de Deus que está no Evangelho de São João, no capítulo 21, os versículos de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe eles: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam. Disse-lhes ele: Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos depois de ter ressuscitado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos nesse tempo maravilhoso, tempo pascal, tempo em que nós vivemos esta festa contínua que dura ali 50 dias, o tempo pascal. É esse momento tão especial de nós celebrarmos a nossa fé, de celebrarmos a presença do Senhor no nosso meio. E nós, então, devemos, nesse tempo, nos
buscar ainda mais a intimidade, nos aproximarmos ainda mais do Senhor e reconhecer os seus feitos. Nós temos visto hoje, né, no Evangelho de hoje, está dizendo que esta é a terceira vez que Jesus ele se apresenta entre os seus discípulos. Então, veja que em nenhuma das vezes que Jesus apareceu, ele teria sido reconhecido fisicamente. Até mesmo no Evangelho de hoje, veja que Pedro estava ali pescando junto com os outros e Jesus se pôs ali no amanhecer do dia e perguntou a ele: moços, tendes aí algo para comer? E eles não conheceram que era o Senhor. Não, nós não temos. Então Jesus disse para eles: lancem a vossa rede do lado direito da barca e tereis. E eles lançaram e pegaram muitos peixes. A rede quase se rasgava. E João, aquele que tinha maior intimidade, pois teria ele adormecido no peito de Jesus no dia daquela santa ceia, João adormeceu e ele, então nessa hora, ele falou: é o Senhor. E quando Pedro ouviu dizer que era o Senhor, ele se vestiu. Aqui a palavra diz, né, que ele estava nu, mas esse nu não significa que ele estava pelado, né, pelado de tudo. Ele estava com pouca roupa, o pescador. Então ele se vestiu, colocou uma túnica e se atirou na água, reconhecendo então a presença importante de Jesus. Mas o que nós poderíamos refletir, como que Jesus era conhecido? Pela realização das suas obras poderosas. Mas só quem enxergava essas obras poderosas eram aqueles que estavam com Jesus. E aqui, então, vai nos chamar, irmãos, veja bem, primeira coisa, Pedro, ele se sentiu desamparado. Por isso que ele chamou os demais, ele disse que ia pescar, ia voltar. Pescar era a profissão dele, voltar atrás. Vou voltar, vou pescar, os outros também. Nós também vamos com você. Então ele se sentiu desamparado. Eles acreditaram naquilo que Jesus havia falado para eles, mas, né, em parte, né, vamos dizer assim. E eles então, a partir daquilo que Jesus realizou, Pedro e os demais, tinha outros pescadores, né? Eles não tinham pegado nada. Passaram a noite inteira e Jesus, no amanhecer, chegou para eles e perguntou se eles tinham algo para comer. Disseram que não. Jesus mandou lançar as redes, quer dizer, eles eram pescadores. Eles conheciam onde dava peixe, onde não dava mais. Eles foram impelidos, então, pela voz do Senhor a lançar as redes e pegaram tanto peixe que foi difícil arrastar. E ali eles reconheceram o Senhor. Irmãos, nós, vira e mexe, nós falamos que nós queremos fazer a vontade de Deus. Queremos fazer a vontade do Senhor. Mas é preciso estar com Ele. Participar da nossa comunidade, participar da nossa igreja, participar da Eucaristia, participar dos demais sacramentos, pois assim nós reconheceremos a presença do Senhor e faremos então a sua vontade. E a vontade do Senhor é que nós estejamos sob a sua proteção, para que nós sejamos cuidados e encaminhados por Ele para chegarmos na eternidade. E aqui uma coisa, né, que eu nunca tinha percebido assim durante tanto tempo com esta
meditando sobre esta palavra, estava hoje pensando, quando Pedro ouviu dizer que era o Senhor, ele se jogou na água e vestiu uma roupa, pois ele estava nu. Aqueles que se põem a servir o Senhor precisam estar vestidos com a graça de Deus e também com as vestes, sejam vestes que sejam decorosas, vamos dizer, que tenha decoro. Mas hoje a gente vê muitas roupas, né, que mostram muita coisa do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, façamos nós a experiência de conviver mais com o Senhor, com a nossa vida de oração, com a nossa vida sacramental, com a nossa participação na Santa Eucaristia. O mundo hoje nos mostra muitas coisas e quer que nós mostremos as coisas que são de Deus de uma forma indecorosa para o mundo, para as pessoas. O que nós estamos vendo? As pessoas nos nossos dias estão mostrando e fazendo um mundo que não é o mundo ansiado, desejado por Deus, um mundo onde os filhos de Deus possam viver uma vida digna e santa. E quando nós olhamos para esta palavra, nós vamos ver aqui, nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: quem és tu? Quando nós estamos convivendo com o Senhor, nós não temos dúvida em afirmar que o Senhor está conosco. E por estar conosco e por acreditarmos, nós seremos obedientes. Lançaremos as nossas redes para pescar uma vida nova para nós, para a nossa casa, para a nossa família. Então, que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe e nos proteja nesse tempo e em toda a nossa vida. Que nos dê o desapego para que nós entremos nas águas e arrastemos a rede que o Senhor enche para nós. É preciso lançar as redes em águas mais profundas, sairmos da nossa tibieza, sairmos do nosso relativismo, sairmos da nosso raso, né? Para mergulhar nas profundezas de Deus. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria, viva Cristo Rei.